Estamos de volta para esse último bloco do programa TV Mar News e a OAB Alagoas fez um pedido ainda esta semana e o Ministério Público Estadual publicou no Diário Oficial Eletrônico uma recomendação que trata sobre a legalidade da contratação de escritórios de advocacia pelos municípios. Essa situação, inclusive, vai ser agora mais esclarecida por essa provocação da OAB junto ao Ministério Público, com Henrique Vasconcelos, ele que é secretário-geral da OAB. Henrique, parabéns inicialmente pelo trabalho. Você tem atuado realmente de uma maneira bastante destacada na OAB, desde que o Wagner Paz assumiu esse posto. E vamos falar então dessa provocação. Como foi que surgiu? Como foi que partiu esse start para poder despertar no Ministério Público essa provocação quanto à contratação de serviços advocatícios, das escritórios de advocacia pelos municípios? Bom dia. Primeiro, bom dia a todos os telespectadores, todos os advogados e advogadas que estão nos assistindo, a você, obrigado, a TV Mar pela oportunidade. E primeiro, dizer que isso é uma pauta muito cara e há muito que a OAB de Alagoas vem travando junto às instituições aqui do nosso estado. Na verdade, é um debate que se permeava Brasil afora, que havia algumas discussões interpretativas sobre a matéria, mas muito embora a jurisprudência do STJ, do STF fosse maciça e majoritária no sentido dessa possibilidade. E nós, num trabalho efetivo, reconhecendo inclusive um trabalho do presidente anterior, Nivaldo Barbosa, que impulsionou isso junto ao Tribunal de Contas do Estado, e na nossa gestão, sob a liderança do presidente Wagner Paz, nós conseguimos ainda no passado uma resolução do Tribunal de Contas do Estado, a resolução número 5 de 2022, onde tratou especificamente sobre a legalidade da contratação por entes públicos, municípios e outros entes federativos e outros entes de escritórios de advocacia, tirando aquela mancha, aquela presunção de que qualquer contratação de escritório de advocacia por entes públicos houvesse uma eventual ilegalidade, coisa que obviamente não acontece. E agora, esse ano, através de uma provocação da OAB, o Ministério Público do Estado, ele editou uma recomendação aos promotores, aos procuradores de justiça, no sentido de que há uma presunção de ilegalidade na contratação dos escritórios de advocacias pelos entes municipais, por fundações, por sociedade de economia mistas, dessa feita fazendo valer a alteração legislativa no Estatuto da Advocacia, assim como o artigo 74, inciso 3º, da nova lei de licitações. Então, um trabalho efetivo, de defesa da advocacia realizada pela instituição, uma vez que muitos promotores e conselheiros, antigamente, instauravam processos investigativos para tentar cascavalhar ou mesmo para tentar provocar uma indagação no sentido de que haveria algum tipo de ilegalidade naquela eventual contratação. Então, assim, acho que é um ganho para a advocacia, é um fortalecimento da classe, é um fortalecimento dos escritórios e, assim, também uma proteção aos próprios entes municipais e entes públicos, porque, não obstante a contratação de procuradores municipais efetivos, algo que a OAB defende também, uma vez que se trata da memória doente, sim, e etc. e tal, a contratação de escritórios de advocacias especializados, comprovada a notória especialização naqueles temas, só para deixar claro que não contrata qualquer escritório, sim, escritórios que estabeleçam os requisitos para aquela contratação, ela também ajuda e muito na satisfação dos interesses das entidades públicas. Agora, Henrique, quando se fala, por exemplo, na prática do que essa provocação pode gerar, o que é que a OAB espera agora nesse campo com essa provocação do Ministério Público, essa ação do Ministério Público, que a OAB está esperando como resultado diante de tudo isso que você pôde expor aqui? Nós esperamos, sobretudo, respeito das instituições, e nós esperamos também que não seja colocada uma pecha aos advogados, numa mistura, eventualmente, de uma criminalização da atividade. A gente já viu o que aconteceu com a criminalização da política,
por exemplo, onde tudo foi misturado, né, e como se todos que tivessem na atividade política fossem, eventualmente, compactuassem com algum tipo de ilegalidade. E muitas vezes as instituições, algumas delas, encaram a profissão da advocacia da mesma maneira. Sim. E a gente luta por respeito, luta pelas nossas prerrogativas, pelos direitos previstos no nosso estatuto, né? Então, assim, é nessa pegada, é nesse sentido que a gente entende a maior vitória. Ou seja, existe uma presunção de legalidade. Os atos realizados entre os entes públicos, entre os entes municipais, eles devem ser presumidos legais junto aos escritórios de advocacia e aos advogados em si. Agora, os gestores, eles correm também um risco de responder por conduta ilícitas. Eles serão agora muito mais obrigados a tentar tratar, pelo que estabelece a lei, as condições dentro da maior lisura possível, Henrique, também com essa provocação? Olha, todo ato ilícito, ele obviamente ele deve ser investigado, seja em razão de contrato com escritórios, de contrato com fornecedores, de contrato com construtoras. Sim. Havendo indício, havendo uma denúncia, havendo uma faísca de ilegalidade em qualquer contratação pública que seja, ela, obviamente, o Ministério Público, a Polícia, né, Civil, a Polícia Federal, o Tribunal de Contas do Estado e todas as entidades legitimadas para tanto devem agir no sentido de investigar, né, e processar aquilo que deva acontecer. Mas o que vinha acontecendo, só para deixar muito claro, é que o simples fato de haver uma contratação, seja através de procedimento licitatório típico, como um pregão, uma tomada de preço, uma carta convite, ou mesmo através de um procedimento licitatório de inexigibilidade, ele já estava sendo motivo para instauração de um inquérito civil, motivo para o ajuizamento de uma ação civil pública, e isso a OAB de Alagoas, assim como o próprio OAB Nacional, não vai admitir que aos advogados alagoanos sejam colocado uma pecha de qualquer ilegalidade pelo simples fato de estarem realizando a sua atividade profissional. Agora, o desafio da OAB, desde que o Wagner também assumiu, o Nivaldo já tinha passado também por esse processo, mas quando se fala agora da chegada do Wagner e a tua atuação agora como secretário também geral, é importante, Henrique, dizer que a preocupação que a OAB tem apresentado, e aí é óbvio que é uma preocupação válida, é com a melhor qualidade de profissionais que o mercado alagoano passa a ter, atuando em vários segmentos. Como isso também tem sido acompanhado pela OAB, essa situação em que a cada dia surgem mais advogados para o mercado, existem várias demandas também para esse sentido, como a OAB tem acompanhado tudo isso também? Isso é uma preocupação de primeira hora na gestão do presidente Wagner. Hoje nós temos quase 20 mil advogados inscritos no estado de Alagoas. Nós colocamos no mercado quase 1.000 advogados por ano, né? E isso é algo que está posto e é muito difícil mudar essa realidade pelo número de faculdades que existe, muito embora hoje nós tenhamos uma comissão de ensino jurídico muito atuante com a presidente Ingrid Dantas, né? Onde as novas instituições, para se instalarem aqui, elas devem realmente cumprir todos os requisitos. As instituições atuais também são monitoradas permanentemente pela nossa comissão de ensino jurídico. Então, isso é um mercado que está posto. É difícil nós controlarmos e alterarmos essa realidade. Hoje no Brasil são quase 1.500.000 advogados. Proporcionalmente é o país que mais tem advogado em relação ao número da sua população. Certo. E como é que a gente consegue fazer com isso, que esse número de advogados seja importante para a nossa sociedade? Nós temos que qualificar a nossa advocacia. Então, nós temos a Escola Superior de Advocacia, onde oferece cursos de capacitação, onde oferece pós-graduações em áreas mais concorridas do nosso direito, né, da área de atuação dos nossos profissionais. Nós temos curso de formação, ou seja, aquele advogado que chega lá na OAB,
né, que hoje a gente está falando em quase 1.000 advogados por ano, eles passam por um curso intensivo de formação de várias matérias, com profissionais já renomados informando, falando sobre... Hoje a gente tem um conselho jovem muito atuante, da nossa presidente Gabriela Tavares, a Gabizinha, onde, por exemplo, a gente tem curso, inclusive agora, de iniciação à educação financeira. Né? Então, assim, o advogado ele entra no mercado e às vezes não sabe o que fazer, como é que monta o seu escritório, como é que ele vai atender o cliente. E isso, muito importante também, a análise das nossas prerrogativas e do nosso código de ética. Então, o nosso Tribunal de Ética ele também tem sido muito incisivo na análise disso, junto com a Comissão de Fiscalização da presidência da conselheira Priscila, onde a gente tenta, de uma maneira preventiva, informar os advogados o que eles podem ou não fazer para evitar problemas. Como a quantidade de advogados hoje é muito grande e o mercado aqui de Alagoas a gente sabe que tem as suas dificuldades, a gente evita, ou pelo menos tenta evitar, que haja aí um mercado predatório na nossa atividade profissional. Agora, quanto ao Estatuto da Advocacia, também é uma preocupação para os novos advogados, como a OAB tem visto, através também de uma preparação como essa, né? Você citou aqui, Henrique, vários núcleos hoje que são responsáveis em propagar mais conhecimento, aprendizado para a categoria. Como é que tem sido vista essa situação relacionada principalmente ao Estatuto da Advocacia para esse surgimento de novos advogados para o mercado e eles conhecerem um pouco mais o que pode e o que não pode, o que é permitido e o que não é permitido? A gente tem uma regulamentação muito severa em relação à publicidade profissional, né? O nosso estatuto ele é muito claro no sentido de que a advocacia ela não é uma atividade mercantilista, né? Então, diferente de outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, você não vê outdoor aí informando contrata escritório X, você não vê propaganda na televisão ou etc. A advocacia, ela realmente é uma atividade mais de bastidores, uma atividade onde o boca a boca ele sempre valeu. Só que nós vivemos hoje uma nova era, né? A era das redes sociais, onde o advogado novo ou mais antigo, ele pode se mostrar, ele pode mostrar suas atividades. Mesmo assim, ela deve ser, essa exposição do profissional, ela deve seguir um regulamento próprio, né? Um provimento próprio do Conselho Federal, onde limita as formas de atuação. E caso o advogado perpasse esses limites, nós temos uma comissão, né? Hoje coordenada, como eu disse aqui, pela conselheira Priscila e pelo conselheiro Júlio, onde eles fazem um trabalho preventivo, eles mandam mensagem, eles ligam para o advogado, eles informam se está fazendo de uma maneira equivocada. Nós temos curso de formação que fala sobre as formas da publicidade institucional e caso o advogado assim não compreenda e ultrapasse esses limites mesmo da recomendação, nós temos um tribunal de ética atuante que age de ofício para que a gente respeite o nosso estatuto e a advocacia, de fato, não seja uma atividade mercantilista que, como eu disse, venha a transbordar e virar um mercado predatório de concorrência desleal entre profissionais. Henrique, eu fico muito feliz quando eu vejo essa atuação e, claro, esse estreitamento, essa proximidade da OAB com a imprensa e, obviamente, com a sociedade, né? Sua participação aqui não é simplesmente uma participação em que nós estamos tratando de aspectos institucionais, estamos falando de ações que a OAB tem realizado, e isso aí é muito importante, porque traz para a sociedade um sentimento também de segurança, de que é preciso respeitar a lei. E quando se fala dessa lei de licitações, que hoje tem provocado o Ministério Público, eu gostaria que você falasse quais serão as próximas etapas depois dessa provocação do Ministério Público. Com a resolução do TCE, com a recomendação do Ministério Público, né, alguns arquivamentos nós já estamos vendo acontecer, né, de investigações de maneira indevida, né? Nós faremos um trabalho agora de coletânea de ações que existam nessa natureza de maneira inadequada e, repito aqui, as ações, as investigações, as denúncias que existem em razão de indícios de ilegalidade, sejam entre advogados ou não, a OAB não passa a mão. Boa. Certo? Mas aquilo que for de maneira inadequada, na nossa visão, nós ingressaremos com uma amicus curiae,
no sentido, né, como amigo da corte, né, o mais formal, no sentido de defender efetivamente os direitos e as prerrogativas dos advogados do Escritório de Advocacia de Alagoas. Esse é o objetivo da OAB e essa é a nossa bandeira número 1. É fazer um trabalho de defesa de prerrogativas e honorários, né, que advogado ele sustenta a sua família através de honorário de advocacia e também, com isso, prestar um serviço à sociedade. A gestão do presidente Wagner, ela tem um diferencial em relação às outras, pelo menos ao meu sentir, que ela tem um olhar mais humano, ela tem um olhar voltado à sociedade, a pautas importantes e cara à sociedade alagoana. Então, a OAB voltou a ser um partícipe ativo e protagonista destes debates, né? Como a questão da própria Braskem, como as questões da BRK e outras concessionárias que têm dificuldade aqui no nosso estado, direitos humanos, idosos, criança, adolescente, animal. Você vê que todo esse tipo de pauta está constantemente na imprensa e nas ações de maneira concreta. Então, não nos furtaremos em relação à sociedade, mas, sobretudo, em relação à defesa dos direitos dos nossos advogados. Conversamos com o secretário-geral da OAB Alagoas, o advogado Henrique Vasconcelos. Muito obrigado, viu, Henrique, pela sua participação. Obrigado. Mande um abraço para todos também das comissões da OAB, sempre portas abertas aqui na TV Mar, tá certo? Obrigado. Vamos agora dar sequência, né? Você acompanhou agora com a participação do Henrique aqui, falando também da participação da OAB nos casos que envolvem as pessoas idosas, né? Uma idosa com desnutrição foi internada aqui em Maceió. A filha, inclusive, reteve o cartão magnético de benefício da mãe e diz a participação foi feita, né, nesse quesito, né, com um diálogo afirmativo pelo presidente da comissão da OAB. Nos meses de janeiro e fevereiro, 164 denúncias de violência contra idosos em Alagoas foram recebidas pelo Disque 100. Fernando Palmeira volta na nossa programação com mais detalhes. Lamentavelmente, estamos vivendo uma era de barbárie, de violência. Violência psicológica, violência física em mulheres, crianças, adolescentes e uma grave situação, principalmente a violência contra a pessoa idosa, contra o idoso. Uma filha desalmada, desumana, simplesmente reteve o cartão corporativo, o cartão da Previdência Social de uma senhora e ela foi internada em situação precária de saúde, desnutrida, desidratada, o couro e o osso, como se diz no popular. Lamentavelmente, mas esse registro aqui em Alagoas e em Maceió, ela deu entrada no hospital metropolitano na parte alta de nossa cidade. A filha reteve esse cartão magnético dos benefícios da mãe e deixou a mãe na fome, na miséria e até passando necessidades de se hidratar, de beber água. Entre os meses de janeiro e fevereiro, nada menos do que mais de 164 denúncias pelo Disque 100, demonstrando o quanto está havendo a incidência de violência contra idosos aqui em Alagoas. Vários casos de violência contra a pessoa idosa foram registrados essa semana também. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania recebeu 164 denúncias de violência contra idosos só aqui no estado de Alagoas. Para o advogado Gilberto Irineu, que é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e dos Idosos, a Ordem dos Advogados do Brasil está atenta a essa realidade. Essa filha desalmada, simplesmente cometeu essa negligência e até, quem sabe, o oportunismo para se apoderar do cartão da Previdência da sua genitora. Casos de violência contra idosos continuam acontecendo a cada instante em Alagoas e pelo Brasil afora. É lamentável e temos que ficar, os vizinhos, os familiares, outros, de olho, porque infelizmente essa vício compulsiva, que é a violência contra o físico, não apenas tão somente, que já é grave, a pancadaria, mas o abandono em si, que diz muito do descaso e da violência contra o idoso, que também diz respeito à violência psicológica. Com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar da organização Ardon de Melo, no canal 525 NET. Claro. É isso aí, Fernando. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação e ficamos na torcida, né? Pela recuperação desta idosa, né? É importante isso, né, cara? Ter cuidado com a pessoa idosa, né?
um dia, né, nós vamos também já ter essa necessidade de um cuidado, de uma atenção, de uma paciência, né, com todos aqueles que hoje nós estamos nos dedicando, né, tantas e tantas horas para poder também oferecer aquilo que é melhor. Então não custa nada encerrar o programa de hoje pedindo mais empatia para a sociedade alagoana. Nós vamos encerrando esta edição do programa TV Mar News. Vem aí na sequência Alexandre Lino com o Canal Esportes, trazendo muitas informações, preparativos para um momento decisivo no calendário local, né, das competições aqui em Alagoas. E na segunda-feira estaremos de volta para mais uma edição do programa TV Mar News. Um ótimo final de semana para você. Fiquem todos com Deus e até lá.